Olá, seguidores do curso Redigir. Eu me chamo Lissa Brito, sou professora da área de linguagens e estou aqui para a gente ter uma interessantíssima conversa sobre literatura para o Enem. A princípio, é importante que nós entendamos a importância de estudar literatura para o Enem. O Enem é uma prova, um vestibular que adora intertextualidade, adora misturar informações, então é muito importante que nós estejamos por dentro de todas elas para conseguirmos alcançar a nota que desejamos. E o nosso assunto de hoje é sobre o modernismo no Brasil e sua relação com o Enem. É importante que a gente entenda principalmente os movimentos literários que permeiam, né, o nosso Brasil, que aconteceram por aí, porque é um contexto que está muito envolvido na prova do Enem, na prova de linguagens. Para a redação também é muito importante que a gente consiga fazer essa associação. E aí eu trouxe uma das escolas literárias que mais costumam cair na prova do Enem, que é o modernismo. É importante que estejamos atentos sobre a classificação, sobre as fases do modernismo, que assim como o romantismo, também é bom, é muito interessante que a gente dê uma pincelada nesse movimento literário, porque eles sempre se sucedem e a gente consegue entender, através da ordem cronológica dos acontecimentos, a gente consegue entender mais ou menos o contexto que permeia cada um deles. Então, assim como o realismo, assim como o romantismo, o modernismo também teve grande relevância social no Brasil e aconteceu em 3 fases. Assim como o romantismo, ele também é dividido em 3 fases. E aí, para isso, eu trouxe aqui uma segmentação de cada fase para a gente tratar de forma bem breve sobre cada uma delas, mas também de forma que vocês consigam entender o contexto social de cada uma. E aí, a gente começa pela Semana de Arte Moderna no Brasil, que trata sobre a primeira geração, traz a primeira geração do modernismo. Como eu falei, a importância de trazer o contexto social, histórico da época é de grande relevância, porque a Semana de Arte Moderna aconteceu no ano de 1922, ano do centenário da independência do Brasil. Guardem bem essa informação, porque é uma informação muito relevante para que vocês entendam o que aconteceu naquele movimento. A Semana de Arte Moderna aconteceu, embora seja conhecida como a semana, né, não foi a semana inteira. Foram 3 dias de muita participação ativa dos artistas da época, e aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 2022. Aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo e teve Mário de Andrade, Oswald de Andrade como os precursores daquele movimento. O que a Semana de Arte Moderna visa trazer para seus adeptos? A valorização do cenário brasileiro, o rompimento dos aspectos europeus, porque o que eles costumavam pregar? O Brasil está completando, né, 100 anos da sua independência de Portugal. Na verdade, é uma época de comemoração, mas o que acontecia? A gente ainda estava muito preso aos aspectos artísticos e literários dos modelos europeus. Então, eles trazem aqui, nesse movimento, uma revolução do fazer literário. Como assim, professora? Completamos o nosso centenário de independência, alcançamos a nossa independência em partes, mas ainda assim estávamos presos aos modelos, nas artes plásticas, na música, na literatura, estávamos presos aos modelos europeus. E aí o que eles vieram dizer pra gente? Galera, a gente precisa valorizar a nossa cultura, a gente precisa valorizar o fazer literário. A música que enalteça o cenário brasileiro desprendido daquele modelo europeu. Então, o que eles vêm fazer? Vêm romper com o passado, com o conservadorismo, que já a gente vai falar sobre o contexto social da época, mas eles vêm para romper a europeização do pensamento brasileiro. Então, eles chegam como adolescentes rebeldes, dizendo, a gente não vai mais fazer isso aqui,
Não é necessário que a gente faça isso aqui para ser visto no meio social como grandes artistas plásticos, músicos, literatos. E aí eles vêm, Oswald de Andrade, Mário, Anitta Malfatti, Vila Lobos, vem a galera toda junto e diz, ó, agora a gente vai modificar, agora aqui é Brasil. Não quero mais fazer soneto, não quero esse modelinho já todo engessado de fazer literatura, de fazer música. Não quero mais isso. Vamos fazer do nosso jeito, porque a gente pode. Então, a intenção da época era exatamente transformar os antigos conceitos da estética europeia, era romper com os padrões engessados da arte clássica, trazer um Brasil, trazer uma arte mais moderna, mais original, renovada em relação à estética das artes influenciadas pelas vanguardas europeias. E aí, nesse conceito, trazendo o conceito, né, de aspecto social, precisamos lembrar que estávamos em um Brasil da República Velha. Então, os oligarcas do café, a burguesia, a elite, teve sim um choque de dizer assim, opa, o que essa galera está pensando? O novo, ele sempre assusta. E com a sociedade da época não poderia ser diferente. Então, houveram as críticas, houve a galera que quis assim, não, isso aqui não está certo. Rompeu com a sensibilidade ali já consagrada, os modelos já consagrados, inclusive a própria Anitta Malfatti, que foi extremamente criticada pelo Monteiro Lobato, né, num artigo publicado no jornal da época, intitulado de Paranoia ou Mistificação, onde ele dizia que a arte moderna era fruto de cérebros transtornados por psicose. Então, a crítica àquele movimento, que foi um movimento arrebatador, também veio com muita força. Foi um período que teve um cenário conturbado. Todo sinal de independência ele é visto com um olhar de estranhamento. Então, com o movimento modernista, não poderia ser diferente. Trazendo esse cenário de revolução, houve também a questão do radicalismo, dos escândalos. Foi um período de muitos escândalos, tanto fora quanto dentro do movimento. Então, é importante que a gente pense na Semana de Arte Moderna como a revolução da literatura, a revolução da música, das artes plásticas, o rompimento com o conservador, com o passado já engessado, com os modelos vindos lá da Europa. Eles queriam trazer a verossimilhança, o retrato do Brasil propriamente nosso. Queriam fazer literatura do seu jeito, queriam fazer música do seu jeito, e isso acabou incomodando muita gente. A gente tem também, nesse contexto, aqui eu trouxe para vocês algumas características do movimento modernista, juntamente com algumas fotos da época que foram, né, veiculadas na época. O cardzinho lá de propaganda da apresentação do Heitor Villa-Lobos, em 17 de fevereiro, né, na Semana de Arte Moderna. Aqui a gente tem a galera que fez parte do movimento, que esteve presente no movimento. Assim como a Anitta Malfatti, a grande Tarsila do Amaral também foi consagrada nesse movimento, embora ela não estivesse lá, né? À época, a Tarsila estava, se eu não me engano, em Paris, não pôde estar presente, mas também foi consagrada como uma grande artista modernista. Como característica do movimento modernista, a gente tem a liberdade de expressão, o fazer literário do jeito que eu acho que deve ser feito, do modelo brasileiro, modelo da estética brasileira, sem seguir os padrões das vanguardas europeias. Não seguia padrões tradicionais, foi exatamente o rompimento, a ruptura desses padrões tradicionais. Valorizava e prestigiava a cultura e a identidade brasileira, então eles queriam trazer muito essa questão do retrato do Brasil, o Brasil como ele é, vamos valorizar a nossa vegetação, fauna e flora, tudo ali sendo trazido com mais força.
Temos também o desapego às regras de literatura, então nesse momento surgiram os versos livres, os versos brancos, aqueles que não precisam necessariamente de uma métrica bem definida, não precisa, todos eles têm os mesmos números de sílabas poéticas, eles não precisam ter rima, ninguém que precisa rimar para fazer poema bonito. Então a gente pensa no movimento modernista, na primeira fase do modernismo, como aquele adolescente rebelde que vem para quebrar paradigmas, que vem para romper com aquilo que se passou a vida inteira ouvindo que era o correto, né? A influência de quem é de fora e automaticamente se passa mais poderoso. Por que a gente também não pode ser? Por que a gente também não pode ter o nosso modelo brasileiro de fazer? Então, o desapego às regras de literatura é um dos fatores primordiais nessa pegada modernista. Temos também novas propostas e técnicas diferentes no mundo da arte, assim como na literatura em si, os artistas plásticos, os músicos, todos eles vieram para romper com esse tipo de pensamento de que a gente precisava seguir algo que foi imposto pela galera lá de fora. A gente não precisa ser influenciado por quem está lá fora, a gente precisa ser influenciado, deixar-se influenciar por quem está aqui, por quem segue, por quem conhece a realidade brasileira de fato. Adiante, lembrando aí que a primeira geração foi aquela geração que veio com mais força, que veio com mais rebeldia, um tom de rebeldia, digamos assim, a gente parte também para os romancistas da segunda geração. Lembrando que a primeira geração moderna vai a partir do ano de 1922, teve início com a Semana de Arte Moderna e durou 8 anos. Então, de 1922 a 1930, nós temos a primeira geração modernista, com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral. E aí, depois de todo esse movimento tão conturbado, essa galera dá espaço à segunda geração do modernismo, que vai de 1930 a 1945. A primeira geração dos modernistas é conhecida como a fase heróica. Por que a fase heróica? Porque é a fase que rompe com o cenário padrão da época. Como na fase heróica nós tivemos aquela galera mais rebelde, a gente parte então para o princípio da fase de consolidação, que é como a segunda geração modernista é conhecida. Eles são aquela fase, os artistas daquela fase são aqueles que começam a afirmar os novos valores brasileiros, mas eles começam a trazer um cenário mais concreto, de concretizar aquilo que foi proposto pela primeira geração. Passando aqui o slide para vocês, no slide passado de abertura eu falei sobre a questão da variação linguística, sobre o regionalismo, porque é nessa fase que a gente precisa trazer à tona o pensamento de regionalismo, de variação linguística, de brasileirismo. Como assim, professora? Essa geração é uma geração que traz, lá dos outros, da geração passada, traz essa questão da valorização nacional. E quando se trata de valorização nacional, a gente precisa pensar em inúmeros aspectos que permeiam a nossa sociedade. A variação linguística, a variação da fala, ela é muito tratada aqui nessa galera da segunda geração modernista. Por quê? Porque pensando também no contexto social em que a gente está inserido nessa época aí, de 1930 a 1929, a gente tem, de 1930 a 1945, perdão, a gente tem a crise de 29 em Nova York, a gente tem a Revolução de 30 no Brasil, a gente tem também um período pré-Segunda Guerra Mundial e pré-ditadura instaurada no Brasil. Então, esses movimentos são movimentos que incentivaram a fome, a miséria, o aumento do desemprego.
que acontece? Continua sendo um cenário de revolução, mas agora voltado para outras questões, como a questão da fome. O que os literatas vão tratar? Vão tratar sobre os retirantes, sobre a seca. É muito falado sobre o Nordeste, né? A variação linguística tratada no Enem, especificamente, vai pegar todo o cenário brasileiro, mas especificamente o Nordeste, em alguns dos atores que eu vou citar posteriormente. Falando sobre por que eu estou trazendo essa questão de variação linguística, de regionalismo e juntando aqui, unindo a literatura. Porque o aspecto linguístico, a variação linguística, o regionalismo é campeão, o assunto campeão de aparições no Enem. Sempre aparece no Enem questões que tratam sobre marcas de oralidade, sobre a variação linguística em determinados estados do Brasil, como falei especificamente o Nordeste. Então, por que a gente precisa entender? Porque o Enem adora a intertextualidade, adora misturar os assuntos e fazer uma questão assim bem bacana, pegando a Raquel de Queiroz com o 15, por exemplo, e trazendo aspectos da fala, da oralidade. E aí a gente tem Raquel de Queiroz com o 15, né, Raquel, lá de Fortaleza, bem pertinho da gente. A gente tem Graciliano Ramos com Vidas Secas. Temos Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas, Jorge Amado, com Capitães da Areia. Então, é importante que a gente também consiga conciliar essas duas informações. Período de grandes conturbações, de grandes movimentos, de grandes revoluções, mas também período que aumentou a fome, aumentou a miséria, e a galera quis trazer esses assuntos, quis trazer essas críticas sociopolíticas para os seus escritos, para suas manifestações artísticas. Então, falando sobre variação regional ou brasileira, a gente tem aí a questão de romper com preconceito linguístico. Então, eles trazem falas como um cara do interior do Ceará falando sim senhor, mulher, moleque, né? E aí, para romper com essa questão de preconceito linguístico, eles trazem essa valorização da fala, a possibilidade de fala que nós temos no Brasil, que é gigantesco. Nós temos um país miscigenado, um país continental. Então, a língua é viva, né? O nosso idioma é um idioma vivo, e estranho seria se todos falássemos iguais, né? E aí a gente tem aí essa galera toda trazendo essa questão da fala do brasileiro, das possibilidades diversas da fala. Saindo aqui desse contexto da segunda geração, com os romancistas, a gente entra com os poetas da segunda geração, que também foram importantíssimos para o movimento que foi de 1930 a 1945. Na poesia, assim como também na prosa, mas isso apareceu com mais veemência na poesia, a gente teve uma maturidade poética. Como assim, professora? Aquela galera toda lá de trás que veio rebelde, que veio querendo revolucionar a sociedade, que de fato conseguiram, essa galera aqui da segunda geração da poesia veio mais amena. Então, por que essa chamada de fase da consolidação? Porque é aquela galera que veio assim, gente, a gente não precisa, a gente não é obrigado a escrever soneto, porque lá na Europa é escrito. Mas se a gente quiser escrever, tá tudo bem. A gente não precisa romper com tudo de forma tão radical. Então, o radicalismo que é trazido na primeira geração, na segunda geração já vem de forma mais amena. Então, a gente tem o destaque para os versos livres e brancos, mas é do tipo, a gente não precisa fazer rima, mas se a gente quiser, tá tudo certo fazer, né? A gente não precisa ser tão radical, a gente não precisa vir e acabar com tudo, porque a qualquer sinal de europeização aqui, a gente já perde a identidade. Não é bem assim, né? Então, a gente pode falar sobre o Brasil, a gente pode se inspirar na Europa? Pode, mas a gente tem a inspiração da Europa falando sobre o Brasil, a gente traz para cá, para o nosso contexto. Então, não tem problema nenhum a gente usar inspirações,
não só inspirações na arte, mas também na estética, né, no fazer literário, tá tudo bem a gente fazer isso também, não tem problema nenhum. Eles vêm para apaziguar a galera da primeira geração modernista. E nessa galera toda aí eles trazem grandes debates sociais, eles têm também um refinamento linguístico, então eles estão mais preocupados com as palavras, com a forma de utilizar essas palavras, em como essas palavras vão soar. Então, enquanto os romancistas da primeira geração estavam preocupados em revolucionar, eles aqui estão mais preocupados com a questão, vamos parecer bonitinho aqui, vamos soar bonitinho. Então, como houve também essa preocupação com o regionalismo na segunda geração, eles se uniram esse tipo de questão para falar sobre cenários urbanos, rurais, fazer uma mescla do que é o brasileirismo, digamos assim. E aí eles juntaram essa questão do refinamento linguístico, mas também com a liberdade de criação. Como eu citei anteriormente, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer um soneto. Não, mas a gente pode fazer. A gente pode criar um poema épico, por exemplo, né? Isso não vai fazer de nós pessoas que romperam com a identidade brasileira. Então, tudo bem a gente fazer isso. A gente pode aqui fazer os nossos escritos inspirados no nosso folclore, na nossa cultura brasileira, mas inspirados lá na Europa. Tá tudo certo. E aí eles trouxeram essas questões mais marcadas, né? O folclore brasileiro, a cultura brasileira, tudo aquilo que faz de nós, que traz as nossas características brasileiras. Dentre eles temos Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, entre tantos outros. Inclusive, Vinícius de Moraes é um nome que precisa aparecer aqui, mas em outra aula para vocês. Aguardem. Passando aqui para o próximo slide, eu trouxe aqui um poema de Oswald de Andrade, porque como entramos nessa questão de questão linguística, de oralidade, de refinamento linguístico, esse poema aqui chamado Pronominais nos mostra mais ou menos a estética do fazer literário que eles tanto queriam trazer. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, dá um cigarro. E aí a gente retoma, né, lá no comecinho, no primeiro slide, falando sobre a segunda geração modernista, onde eles trazem a questão da variação linguística, né? É errado a gente dizer, dá um cigarro? Não, não é. E aí é isso que eles querem mostrar para a galera daquela época. Passando para o próximo slide, a gente tem também a terceira geração, a geração de 45, a geração que é tão marcada, tão conhecida pela nossa Claricinha, né? A autora das redes sociais, como ela é conhecida, mas também temos tantos outros nomes. Temos o Ariano, temos a Lígia, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada um deles mais à frente. Aqui está a nossa querida, sempre muito simpática. Clarice é um marco da nossa literatura, com a sua simpatia em pessoa. Temos aqui Clarice com a geração psicológica. Ela abre essa geração, uma geração muito subjetiva, uma geração mais formal, uma geração que vem em oposição ao espírito radical, ao espírito libertário lá da primeira geração, que é a geração da Semana de Arte Moderna. Clarice vem aqui muito centrada, muito falando sobre o eu, né? Então, ela vem para romper essa questão de, galera, vamos baixar a bolinha aí um pouquinho, né? Vocês já fizeram aí tudo, o movimento que vocês tinham que fazer, nem precisava disso tudo, mas já que vocês fizeram, vamos aqui nos concentrar no que a gente tem que, de fato, fazer e reproduzir para a sociedade. E essa geração, a terceira geração, a geração psicológica, ela é uma geração que traz muito sobre o fluxo de consciência. Então, eles estão mais voltados para o intimismo, para o individual, a introspecção em si.
como ela traz essa questão da introspecção, consequentemente ela também traz o fluxo de consciência. E é importante trazer mais uma vez o contexto social da época, porque foi um período mais ameno. A terceira geração vai de 1945 e alguns pesquisadores dizem que é 1980, outros que dizem que vai até 1960. Então, se a gente pensar no cenário brasileiro da época, a gente tem uma geração muito mais tranquila, em comparação com todas as revoluções, os movimentos que existiam na primeira e na segunda geração. E aí a gente tem um retorno à forma poética, como a segunda geração já vem para amenizar todo o radicalismo da galera da primeira, a terceira geração já vem retomando aspectos estéticos. Então eles vêm como aquela galera de tudo isso que vocês fizeram serviram para nada? Serviu. Serviu para a gente entender o que a gente precisa trazer para cá. Ou seja, a gente segue as estéticas, a gente volta a fazer sonetos, a gente faz poemas épicos, mas a gente traz todas essas questões falando do nosso Brasil, valorizando a nossa cultura. Então tá tudo certo. A gente rimar, tá tudo certo a gente fazer soneto, tá tudo certo fazer poema épico. Não tem problema nenhum nisso. E aí eles resgatam, inclusive, a métrica alexandrina, né, que é a métrica de versos decassílabos perfeitos. Então eles trazem todas essas questões, a retomada desses valores, o retorno à forma poética, a métrica e a rima, a linguagem mais objetiva. Eles vão tratar também da prosa urbana e mais intimista, mais voltada para si. Então a gente tem uma temática mais humana, mais íntima, uma pegada bem psicológica, bem subjetiva, muito voltado para o eu lírico, encontrando o seu lugar no cenário ali em que ele vive. Ele está tentando ali se encaixar naquela multidão que o acompanha. Então a gente tem cenários urbanos, tem muita presença de cenários urbanos. Em contrapartida, lá na segunda geração a gente tinha muitos cenários rurais. E a gente tem a Claricinha, Clarice Lispector. O Enem ama Clarice Lispector. E aí a gente tem a Clarice com sua marca, que é a epifania, é aquela luz, aquele insight que dá quando vem uma ideia uma ideia repentina, instantânea, sobre algo que há muito tempo você vem procurando uma resolução, e aí de repente você vem e, poxa, era isso. Então as obras de Clarice, elas são muito marcadas por esse tipo por esse aspecto que traz a questão de repente, conseguir entender aquilo que eu não estava conseguindo entender. Veio um insight, uma luz, um entendimento repentino sobre questões que já vinham ali martelando o nosso psicológico. Temos também em Clarice a presença de muitas obras epistolares. E o que são as obras epistolares? Quem aí arrisca? As obras epistolares são as cartas que Clarice escrevia. Clarice deixou muitas cartas, tanto para poetas, né, como cartas mais íntimas. Então a gente consegue encontrar essas cartas da Clarice em alguns livros, em algumas obras que estão lá bem marcadinhas, cartas muito sensíveis, por sinal. E aí a gente consegue encontrar a Claricinha de uma forma bem mais íntima lá naquelas obras. Como eu falei que o Enem ama Clarice, ele também ama a Lígia Fagundes Telles. Então, quando Clarice não aparece lá, ela vem e deixa sua parceira aí de terceira geração modernista. A Lígia traz questões sociais, mas ela traz também essas questões sociais atreladas ao fantástico. E aí eu coloquei ali até uma tagzinha, uma marcaçãozinha falando sobre Machado de Assis, para que vocês conheçam, vale muito a pena conhecer um conto da Lígia que se chama A Missa do Galo. Esse conto ele é originalmente criado, escrito por Machado de Assis. Missa do Galo é um conto escrito por Machado de Assis, que também vale outra aula aqui no canal, atentem-se. Enem adora Machadão, assim como eu, sou suspeita para falar. E aí esse conto, a Lígia trouxe esse conto e recontou da forma dela. Então ela pegou o conto já criado e criou toda uma narrativa sob a perspectiva dela. É muito interessante.
E aí vale a pena conferir. Lembrando que Lígia morreu, nos deixou em 2022, ano passado, e ela é a única brasileira indicada ao Prêmio Nobel de Literatura no ano de 2016. Então, assim, não teve para Machado de Assis, para Guimarães Rosa, não teve para ninguém. A gente teve a nossa Liginha com seus escritos, com a sua literatura, fazendo nome aí no Prêmio Nobel. Em 2016, Lígia foi indicada. Maravilhosa, por sinal. Vale muito a pena conhecer. Não à toa o Enem tá sempre trazendo elas, né? Ó, galera, vocês precisam conhecer essa pessoa aqui. Muito interessante. E aí, para afindar a nossa conversa, faremos uma retrospectiva aqui bem breve de tudo que foi falado. Façam aí o resumão, a revisão no caderno de vocês, vão anotando. Anotem também todos os nomes que foram falados aqui, porque são muito importantes. É importante que vocês leiam sobre cada um deles, sobre os movimentos literários, sobre as características desses movimentos, porque, professor, eu preciso conhecer todos os livros de todos esses autores? Não precisa conhecer todos os livros, mas é importante que vocês entendam onde cada um deles esteve inserido, em que momento histórico, qual era a sociedade da época, o que eles queriam com aquela literatura, com aquela arte, com a manifestação artística em geral. Então, para recapitular, falamos sobre a primeira geração modernista, que foi de 1922 a 1930, a fase heróica da geração modernista, aquela galera que veio rebelde, que veio para romper, transformar os conceitos da estética europeia, que veio para falar de algo mais moderno, mais original, mais brasileiro. Então, eles vieram como a renovação do fazer literário no Brasil, o fazer artístico, na verdade, né? Porque nós não tivemos apenas a galera da literatura, mas da arte em geral. Então tivemos aí radicalismos, escândalos, críticas, inclusive o artigo que eu falei do Monteiro Lobato, Crítica na Anitta, também vale muito a pena dar uma conferida. O nome é Paranoia ou Mistificação. E aí é muito importante que vocês leiam e conheçam o que ele criticava naquela época. Temos um Brasil ali inserido no contexto da República Velha, os oligarcas do café, né, cafeicultura em alta, pessoas conservadoras que foram extremamente críticas, extremamente opostas ao que estava sendo pregado pelo modernismo da época. Quebrar, ruptura dos padrões engessados de arte no Brasil. Temos também a segunda geração modernista, que veio logo em seguida, aconteceu do ano de 1930 a 1945, que é a fase da consolidação, aquela galera mais pé no chão, que veio, enquanto a primeira geração são os adolescentes rebeldes, a segunda geração é aquela galera já mais consciente de si, então eles vêm e dizem, galera, vamos baixar a bola, vamos pegar leve, que não é bem assim. Então, ainda assim, eles traziam temas nacionais, valorizavam a cultura do nosso Brasil, falava sobre muitos aspectos regionais, mas entendia que podia sim pegar uma pincelada lá da Europa, podia sim pegar um soneto, um poema épico, poderia sim pegar inspirações europeias, mas falar sobre o nosso Brasil. E aí eles vieram com a afirmação dos novos valores brasileiros, eles consolidaram tudo aquilo que foi dito pela primeira geração, mas de modo mais ameno. E aí, contexto de Revolução de 30, período pré-ditadura, pré-Segunda Guerra Mundial, com a fome, a miséria, enfim, tudo isso que estava assolando a sociedade brasileira. E aí os nossos romancistas da época tratavam muito sobre os retirantes, sobre a fome, sobre o Nordeste, sobre a seca. Não à toa, a Raquel de Queiroz escreveu um livro chamado O 15, que trata sobre a seca de 1915, livro interessantíssimo. Temos também o Graciliano Ramos, com Vidas Secas. É importante pensar que nesse período muito conturbado, socialmente falando, muita coisa aconteceu a essa galera
que tentou revolucionar. Então, assim, não foi apenas crítica de um, burburinho de outro. O Jorge Amado, ele teve seus livros queimados, o Graciliano Ramos foi preso, então houve muita coisa ali naqueles arredores que vale a pena a gente pesquisar sobre o contexto histórico, social e político. Inclusive, vale da pesquisa para referências, né, na hora de fazer a redação de vocês. Temos aqui segunda geração, romancistas. Temos também os poetas, que tem a poesia mais madura, a maturidade poética, ainda com versos livres, com versos brancos, mas entendendo que há sim a possibilidade de ir lá na galera europeia e dizer, ó, essa vanguarda aqui, interessante isso que eles falam, a gente pode, né, tomar para si também como referência. Após essa geração, viemos, né, voltamos com a terceira geração modernista, que é a geração da Clarice, da Lígia, do Ariano, com uma geração mais formal, uma geração mais psicológica, mais subjetiva, mas que colocou os pés no chão de fato. Enquanto a primeira geração estava aqui em cima, sonhando, lutando, a segunda geração veio para apaziguar e a terceira geração veio bem mais pé no chão. Ó, galera, não é assim não. A gente pode retomar, sim, o que a gente fazia antes. Basta que a gente valorize a nossa cultura, mas a gente pode valorizar tendo influência de mais alguém, né? E aí eles vêm com a linguagem mais objetiva, com cenários urbanos, vai tratar sobre o eu lírico inserido naquele cenário que o pertence. Vem o fluxo de consciência, as epifanias lá da Clarice, vem Lígia também, dizendo que, concordo com os escritos da Clarice, vou aqui fazer algo parecido, mas tratando mais sobre o fantástico, enquanto a Clarice trazia os escritos mais reais, digamos assim, a Lígia vinha com seus escritos bem mirabolantes. Não deixem de conferir Missa do Galo, conto recontado pela Lígia, né? Lembrem-se também de procurar sobre a Epifania, sobre as obras epistolares, tudo isso presente nos escritos da nossa querida Claricinha. Galera, espero que o nosso bate-papo tenha sido muito interessante, adorei conversar com vocês sobre literatura, é sempre um prazer falar sobre literatura. Com certeza nos veremos mais vezes por aqui. E a professora está aqui torcendo por vocês, sei que vocês vão arrasar. Voltaremos aqui para resolver questões, trazer questões para que vocês entendam como elas aparecem no Enem, como ele costuma cobrar. E adorei trazer para vocês todo esse contexto que permeia o nosso Brasilzão aí na literatura, nas manifestações artísticas em geral. Um beijo, espero que fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.